Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho hoje sobre range. Vamos entender um pouquinho aí o que significa o range que a gente fala diariamente. Tem muita gente nova que não está habituado aí com o nosso vocabulário de base estatística, né? Então vamos explicar um pouquinho sobre o range e por que ele é tão importante aí para a nossa análise diária, tá? Então vamos lá. Bom, hoje dia 22 de abril, pregão tá rolando aí desde as 9 horas da manhã, são 11h48 da manhã que estou fazendo esse vídeo aqui, tá? Então vamos tomar como base a movimentação do índice dólar de hoje, corrente aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor aí essa questão dos ranges, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Bom, primeira coisa aqui, estou no gráfico de índice, 1 minuto, essa linha preta aqui é a média móvel de 25 períodos, tá? Então vamos tentar explicar um pouquinho melhor aí o conceito de ranges para vocês. Bom, primeira coisa, galera, a nossa metodologia básica, né? A questão do range, tá? Foi criado ali lá no início da estratégia, né? Quando a gente teve que escolher nomenclaturas e informações que o mercado faz que são relevantes para a gente, tá? Então, uma vez que a nossa estratégia ela se baseia no ponto de entrada da operação, ou seja, nossa janela de oportunidade na distância que o preço faz em relação à média móvel, tá? Essa é o que? A variação DX, é o nosso ponto de entrada, variação DX, é o que a gente verifica ali nos nossos indicadores, dispersão DX, histograma DX, a gente está buscando o DX, a distância máxima que o preço fez em relação à média móvel, no caso aqui 25 períodos, e essa distância vai monitorar para acharmos qual que é uma variação interessante, onde as probabilidades estão a nosso favor, para que a gente busque um retorno do preço para a média, uma vez que ele se afastou muito da média, né? Estatisticamente falando, tá? E o que vem a ser o range, galera? Bom, o range é muito simples, tá? É extremamente simples. O range que a gente comenta diariamente aqui e que nós temos dados estatísticos, né, monitorando diariamente os ranges, é o que é, pessoal? É o ponto, vamos pegar então aqui, ó, pegar esse movimento aqui, deixa eu até ampliar aqui para vocês entenderem melhor, tá? Vamos pegar aqui, olha, o range, então esse movimento aqui, o preço saiu da média, nesse ponto aqui o preço tocou na média e saiu para cima, né? Ele estava abaixo da média, aí o preço veio, tocou a média e saiu da média de novo para cima, tá? Quando esse preço sai da média, o nosso robô ele vai monitorar o ponto de entrada na operação. O que é, pessoal? As distâncias que o preço vai fazer em relação à média móvel, no caso aqui média 25, ou seja, nesse ponto aqui, o preço abriu 125 pontos da média móvel. Se você configurou lá no seu robô 250 pontos em relação à média móvel, eu quero entrar na operação. Aqui ele não iria entrar. Aí o preço voltou um pouquinho, depois foi de novo para cima. E nesse candle aqui, ele chegou a 225 pontos em relação à média. Não entrou. Você selecionou 250, tá? Nesse movimento aqui, vamos ver. Aí sim, galera, olha só. Nesse movimento aqui, ó, nesse candle ele chegou a ficar 250 pontos em relação à média móvel, a distância. E daí o que aconteceu? O robô falou, entra na operação e executa a ordem. Ele vendeu aqui, apostando que o preço ia cair. O quê? Por quê, pessoal? Porque estatisticamente as probabilidades nos mostram que é muito favorável. A probabilidade está muito a nosso favor. A probabilidade do preço voltar para a média depois que abriu 250 pontos de distância é muito grande. Então a gente vai apostar aqui, colocar nosso dinheiro. Agora, isso é a variação DX, mas o range, o que é o range, galera? O range é simplesmente o seguinte, quando o preço sai da média aqui, a gente começa a contabilizar qual é a distância que ele percorre entre sair da média até tocar a média aqui, ó. Tocar a média de novo. Tá? Então, qual foi a distância máxima
que ele fez após sair 355, 360 pontos e vir tocar a média de novo. Esse é o range, tá? Esse é o range desse movimento. Então, esse movimento que a gente considera um movimento, o preço saiu da média, voltou para a média, é um movimento para a gente, tá? E o range desse movimento foi 360, tá ok? Então, não é quando o preço abriu certa distância, quando você entrou na operação, não. O range é quando o preço saiu da média, imediatamente saiu da média, até ele retornar para a média. A distância que ele percorreu máxima aqui, ó, 360 pontos, é o range do movimento. Ou seja, nesse movimento aqui, o preço saiu de novo da média, ó, saiu, fez um range de 180 e voltou para a média aqui. O range desse movimento é 180. Vamos pegar um movimento mais longo, olha aí, ó, o preço fez um movimento mais direcional aqui na parte da manhã. Aqui, olha, o preço saiu da média aqui. Saiu, andou. Quantos pontos? 810 pontos e depois voltou para a média. Ou seja, o range desse movimento aqui, 810 pontos. Tá ok? Então, pessoal, nós temos um software que monitora diariamente os ranges em cada média. Na média 7, 15, 25, no caso do índice 50 e 100. E o que acontece? Nós vamos monitorar movimento a movimento. No final do dia, esse software vai falar para a gente o seguinte, olha só, o maior range do dia na média 25 foi 1050, 850, ele vai dar o maior. Até agora, hoje, dia 22/4, o maior range do dia é esse aqui, 810 pontos. Se não acontecer nenhum movimento, esse vai ser o range do dia na média 25. Nós computamos sempre o maior range do dia como base estatística para a gente. Tá? Como base estatística. Então, é onde o preço saiu da média até o preço voltar para a média. Simples, galera. Agora, isso vai variar de acordo com a média. Esse aqui é o range da média 25. E se a gente trocar a média móvel, vamos botar uma média mais rápida. Vamos botar uma média 7. Os ranges mudam. Por quê, pessoal? Porque a média é rápida, é uma média menor, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos aumentar o zoom para ficar mais fácil para vocês verem. O preço vem caindo, mas ele não abre grandes ranges. Por quê? Porque ele está caindo sem tanta força. Ou seja, ele cai e volta, sai e volta, abrindo pequenas distorções de X e pequenos ranges, tá ok? Pequenos ranges, porque não teve força. Mercado caindo sem força, sem abrir grandes distorções. Então ele sai, toca a média, sai, toca a média. E essa é uma média rápida, tá? Esse aqui movimento, qual foi o range aqui? Olha, saiu da média, abriu um range de 330, voltou para a média, tá ok? Então, pessoal, na média rápida, os ranges tendem a ser o quê? Menores. Não quer dizer que não pode acontecer um range maior, pode acontecer, mas para isso acontecer, precisa ser um movimento com força, porque é a força que vai fazer o preço subir, antes de vir tocar a média, mesmo sendo uma média rápida. Então tem que estar com força o mercado, tá? Então, por isso que a gente analisa ranges das médias rápidas, das médias medianas, das médias longas, a média que você está querendo operar, para você entender como que é a dinâmica da movimentação do preço em determinada média. Porque muda bastante, galera. Muda bastante. Por que a gente gosta de uma média 25, pessoal? Porque é uma média intermediária. Não é uma média tão rápida como a 7 e também não é tão lenta como a média 50. É uma média ali mediana. Então nós temos ali um bom tempo para trabalhar o trade. Nós temos uma média com um tempo razoável para abrir algumas distorções interessantes, mesmo que o preço não seja com tanta força, né?
e conseguimos aí nos habituar ao estilo de movimentação. Mas pessoal, cada média é uma média. Tem gente que gosta de média rápida, tem vários setups legais pra caramba com médias rápidas, que você consegue fazer algumas operações muito legais, muito bacanas. Tá? Só que é um mecanismo diferente. Uma média rápida, você tem pequenos ranges geralmente, né? Pode acontecer grande também, mas a maior parte do tempo ranges pequenos. Distorções também não são tão grandes do preço em relação. Qual foram as distorções máximas, pessoal? Vamos ver aqui, ó, na média 7. 180, ó, foi muito grande, tá? Porque geralmente é menos até. Ó, 150. Não abre tantas, não abre distorção de 300, é muito difícil. Tá? Porque uma média longa você vai conseguir distorções maiores. Então tudo varia por conta do período, pessoal. Tempo. Tá? O tempo é um fator importantíssimo no nosso trade para a identificação dos dados estatísticos e também o tempo dentro do nosso operacional. Uma vez que você está operando a metodologia tradicional, que é pela saída pelo toque na média. Tá? Então, interessante você entender o que é um range. Agora veja, quando a gente fala também, deixa eu tirar o zoom aqui para a gente ver a movimentação inteira. Quando a gente fala em ranges, então, nós estamos considerando, saiu da média, voltou para a média, beleza? Agora, por que eu falo todo dia ali, quando vou no Robô Invest News, ou no final do dia, qual foi o range diário da movimentação do índice? Eu pego aqui, ó, da máxima até a mínima e falo, o range diário de 1.180 pontos. Por que eu falo isso? Porque essa é uma métrica que a gente também monitora para saber como que está a movimentação. Então, pessoal, métrica a gente sempre vai comparar com dias anteriores, com a amostragem, tá? Então, quando a gente fala para vocês aqui, o range da média 25 hoje foi 800, a gente já lembra dos outros dias. Qual que é a média de máximo range no diário da média 25? Em torno de 1.900, 800, 1.100. Tá oscilação normal. Agora, quando eu falo para você, olha, fez um range na média 25 de 1.600. Você, nossa, acima da expectativa. Teve alguma movimentação muito forte. Teve uma movimentação direcional. Tá? Porque a gente já sabe que fugiu um pouco do padrão que tende a fazer. Se a gente pegar ali depois, a gente olha ali no indicador de range, né? A gente vai ver média 25, última semana, range 800, 700, 900, 600, às vezes dias fracos 500, 800. Aí a gente vê um dia 1.800, opa, alguma coisa aconteceu ali, algum movimento direcional, atípico, difícil para a gente. Foi mais difícil. Então a gente consegue entender como que o mercado está se movimentando, ranges maiores, nas médias ranges menores, está vindo numa atuada de ranges mais fracos, está vindo num aumento gradativo de ranges nas médias, a gente já fica esperto. Então, monitorando esse dado, nós conseguimos entender como que está a movimentação do preço. Esse é um dos indicadores que a gente monitora. O range diário é outro. O range diário não vai considerar saiu, voltou para a média. Não, o range diário é a máxima e a mínima. É o percurso que o preço fez durante o dia, pessoal. Durante o meio aqui, ele pode ter caído, mas qual foi a máxima, qual foi a mínima? Range de 1.100 pontos. Isso é muito? É pouco? É médio? A gente vai comparar com os últimos dias, semanas, meses de ranges diários, para saber o que? Esse mercado está com amplitude grande ou amplitude pequena? Ele está pegando direção durante o dia e indo, ou ele está congestionado, indeciso, indefinido? E daí fica oscilando num range curto. Então é mais um indicador onde nós conseguimos monitorar, né? E para entender um pouco melhor e acompanhar a dinâmica do mercado. Porque é muito importante a gente acompanhar como que está a movimentação, porque o mercado é dinâmico, galera. O mercado vai oscilar entre períodos com mais força, com menos força, com mais direção, com menos direção, com ranges maiores, com ranges menores, com mais volatilidade, menos volatilidade. E cada indicador que a gente monitora,
que é relevante para a nossa estratégia em base estatística, serve para que a gente possa monitorar cada um deles e no conjunto entender como que está se dando a dinâmica do mercado para, se necessário, nos ajustarmos especificamente em fatores e critérios do nosso operacional diário. Simples, né, galera? Não parece complicado, mas não é. É simples mesmo. Tá? É que você vai ter que se habituar a isso. É dia, pessoal, é treino, é dia após dia vendo isso, ouvindo isso, lendo isso, analisando. É igual dirigir, daqui a pouco você nem presta atenção no que você está fazendo, você está dirigindo. É a mesma coisa. Você vai todo dia olhar qual é a força do mercado, qual é o range na média 25, qual é o range no diário, como que foi a volatilidade, vai ver o dispersão, vai ver o histograma e vai falar assim, o mercadinho está tranquilo, como vinha ali os últimos dias, não preciso fazer nenhum ajuste. Ou você vai analisar essas informações de força, tudo, e vai falar, olha, o mercado está acelerando um pouquinho, é melhor eu gerenciar um pouquinho meu risco aqui para manter um bom gerenciamento, né? Já que eu quero entrar no mercado com um nível de risco ali mediano, vou fazer algum ajuste. Ou se o mercado ficou muito mais lento, eu vou abaixar um pouquinho meus critérios para manter um bom nível operacional, mantendo um bom gerenciamento de risco, tomando por conta que todos os dados do mercado mostram que realmente está no atuado um pouquinho mais lento o mercado. Então isso deixa o nosso trade mais seguro, nos deixa mais confiantes, uma vez que nós entendemos como que está se dando a dinâmica do mercado e como que ela se altera. Tá? Então, pessoal, é muito importante entender cada fator. E veja, expliquei para vocês aqui o range. É complicado? Não. O conceito é simples. A grande questão é você fazer esse acompanhamento, correlacionar essa informação com outras informações que o preço, que o mercado nos mostra. Tá? Então, agora, isso não é do dia para a noite, pessoal. É você diariamente fazendo aquele treinamento de olhar, de acompanhar, de ver, né? Se interessar. E é isso, é dia após dia, você vai fazer e você vai aprender. Não todo mundo aprende, pessoal. É fácil. Todo mundo consegue aprender isso aí e entender a dinâmica do mercado. Tá bom? Bom, galera, espero que tenham conseguido ali absorver um pouquinho da questão do range. É muito simples, como eu falei para vocês, né? É um indicador que a gente monitora aí há muitos anos, porque ele é relevante para a gente, vai sempre continuar sendo, né? E a gente vai, às vezes, agregando alguma outra coisa mais que é relevante, né? Junto ali com calendário econômico, com informações estatísticas, com dados operacionais, tudo faz parte da nossa análise diária de monitoramento para entender o mercado e realmente nos deixar mais confiante com o nosso operacional e os nossos estudos, né? Esse tipo aí de estudo é fundamental, galera. É simples e eficiente. Você perde ali 10 minutos do teu dia analisando os indicadores estatísticos, abrindo o gráfico, vendo ali 10 minutinhos, acabou. Você mata, resolve tudo, entende o que está acontecendo e vai para a próxima, galera. Né? Então, isso aí, o trade é automatizado, mas você precisa entender o que está acontecendo ali por trás para ter realmente uma muito melhor eficiência aí no teu operacional. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Até mais.